Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que eu acho muito curioso e que é uma dúvida pertinente de alguns conhecidos meus que nunca tiveram acesso a nada do catolicismo, né? Eu conheço algumas pessoas que são de outras denominações religiosas, né? Protestantes, como eu costumo falar, e é interessante porque eu tive algumas experiências assim com pessoas do meu convívio que me fizeram perguntas sobre o porquê de algumas coisas. E em algumas situações essa pergunta é genuína, é uma curiosidade inocente de alguém que realmente não sabe o porquê, por exemplo, sobre o sacramento da penitência. E tiveram duas ocasiões recentes onde eu fui questionado sobre essa realidade, que é a confissão, por colegas de trabalho que são de outras denominações. Eles provavelmente nunca tiveram contato com a doutrina católica, a, com uma catequese. E, de modo especial, em duas ocasiões, eu ouvi a mesma pergunta em contextos diferentes e com intenções diferentes. A primeira delas foi de um rapaz que trabalhava comigo. Ele era um pouco mais novo que eu, e a gente já tinha conversado algumas vezes sobre religiosidade, sobre Bíblia, né, sobre o Evangelho e sobre a visão religiosa sobre alguns aspectos da vida. Isso foi muito interessante porque esse rapaz, ele não era um ignorante do assunto. Ele era um rapaz que estudava e estava sendo preparado para ser pastor de uma igreja. Então, ele tinha uma certa intenção que não era simplesmente entender o porquê. Ele queria protestar. E, de forma muito educada, ele foi entrando no assunto e eu fui respondendo. Mas esse rapaz, durante todo o tempo que a gente trabalhava junto, eu desisti de falar sobre esses assuntos. Por quê? Como todo bom protestante, ele não aceitava a verdade. Então chegava um momento em que ele tinha que se contradizer nos seus argumentos para que pudesse continuar a discussão. E chegava um determinado momento em que eu falava, olha, mas isso é o contrário do que você disse antes, né? Então, quando a gente questiona essa questão da liberdade, por exemplo, né? Ou o próprio assunto principal, quando um protestante questiona sobre o sacramento da penitência, por exemplo, é a questão da redenção, né? Um protestante ele não consegue entender que os pecados que nós cometemos depois, eles poderiam não ter sido cometidos. A liberdade que Deus nos dá é exatamente o poder de escolher. E aí ele sempre vem com esse questionamento, né? Mas Deus não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele não sabe do que vai acontecer no futuro, sabe? Sim, Deus é onisciente. Ah, então ele sabia que nós íamos pecar de novo, que o pecado que Jesus lavou na cruz também alcança os pecados que nós ainda não cometemos. Isso é a coisa mais absurda da face da terra. E eu entendo que até entre os protestantes tem pessoas que entendem que isso é absurdo. Por quê? A redenção é perdão dos pecados. Mas nós temos a liberdade de escolher dizer não para um pecado, certo? Ah, mas Deus não sabia que eu ia cair? Não, ele sabia que havia a possibilidade. Assim como há a possibilidade de você superar uma tentação. Isso parece óbvio, né?
A questão da liberdade é justamente essa. Eu tenho a liberdade de escolher. Todas as minhas ações, e é por isso que um pecado ele só é pecado se a pessoa tem consciência de que aquilo é um pecado. Então, são vários contextos pequenos que os protestantes ignoram, né? Eles nunca levam em consideração explicações sobre a realidade das coisas em si. Então, para que isso não se torne uma conversa muito cheia de verborragia, eu decidi tentar explicar isso de uma forma simples, né? Então, eu criei aqui um notebook sobre catolicismo e nós vamos ver aqui que existem coisas muito simples e fáceis de entender. Nós vamos tentar explicar isso aqui de uma forma muito simples, tá? Então, aqui nesse notebook eu coloquei várias fontes que envolvem desde o catecismo, livros de teologia, alguns livros sobre a vida dos santos, e nós vamos entender aqui de uma forma muito didática o que é o sacramento da penitência. Tá? Então, eu vou criar um contexto aqui para que a gente entenda e nós vamos fazer algumas perguntas. Vamos ver o que, que o catequista Notebook LM nos explica sobre esse contexto. Meu caro irmão em Cristo, que bom que você traz essa questão tão importante ao nosso diálogo. É realmente fundamental entendermos como, na nossa fé cristã, lidamos com o perdão dos pecados, especialmente após o sacrifício único e perfeito de Jesus na cruz. Permita-me, com muita caridade e buscando ser o mais claro possível, explicar a você como nós católicos compreendemos e vivenciamos o sacramento da penitência, também conhecido como confissão. Você levanta um ponto crucial, que é a certeza de que Jesus, através da sua paixão, morte e ressurreição, lavou e perdoou todos os nossos pecados. Nós católicos cremos firmemente nessa verdade. O batismo, inclusive, é o sacramento pelo qual somos libertados do pecado original e recebemos a graça santificante, sendo perdoada toda culpa e pena. No entanto, a vida cristã é uma jornada. Infelizmente, após o batismo, nós, por nossa livre vontade, podemos escolher pecar novamente. Aqui entra a beleza e a misericórdia do sacramento da penitência. Imagine que você tenha recebido uma cura maravilhosa para uma doença grave. Isso significa que você nunca mais poderá se machucar ou adoecer? Não. Da mesma forma, o perdão de Jesus no batismo nos cura radicalmente, mas não nos impede de, por nossa liberdade, ferir novamente nossa relação com Deus e com a comunidade da igreja através do pecado. Por que então precisamos pedir perdão novamente? O pecado ferida. Quando pecamos após o batismo, mesmo que Jesus já tenha oferecido perdão para todos os pecados, nós cometemos uma nova ofensa contra Deus e causamos uma ferida em nossa alma. Assim como uma ferida física precisa dos cuidados específicos para cicatrizar, o pecado, como uma ferida espiritual, também necessita de um remédio particular
para nossa cura e reconciliação. O sacramento da penitência é esse remédio. A instituição por Jesus. Nós cremos que o próprio Jesus instituiu o sacramento da penitência para perdoar os pecados cometidos após o batismo. Ele deu aos seus apóstolos, e consequentemente aos seus sucessores, os bispos e sacerdotes, o poder de perdoar os pecados em seu nome. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoado. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Conciliação com Deus e a Igreja. O pecado não afasta apenas de Deus, mas também fere a comunhão da Igreja. Ao confessarmos nossos pecados a um sacerdote que age em nome de Cristo, recebemos a absolvição, que é o perdão de Deus, e somos reconciliados com a Igreja. Sobre a liberdade de pecar e a onisciência de Deus. Você tocou em um mistério profundo da nossa fé. Sim, Deus é onisciente e sabia desde sempre que pecaríamos novamente. No entanto, essa onisciência não anula a nossa liberdade. Deus nos criou livres. Deus nos ama tanto que nos deu a capacidade de amar e de escolher livremente segui-lo ou não. O amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade. Se fôssemos programados para não pecar, nosso amor por Deus não seria uma escolha genuína. A vontade de Deus. Embora Deus soubesse que pecaríamos, Ele não quer que pequemos. Pelo contrário, Ele deseja a nossa santidade e nos oferece os meios para alcançá-la, como o sacramento da penitência. As ameaças de castigo que encontramos nas Escrituras servem para nos alertar sobre a gravidade do pecado e nos incitar a evitar o que nos afasta de Deus. A paciência de Deus. A instituição do sacramento da penitência é uma prova da infinita misericórdia e paciência de Deus. Mesmo sabendo de nossa fragilidade e propensão ao pecado, Ele nos oferece um caminho seguro e eficaz para receber seu perdão e nos reconciliarmos com Ele. Em resumo, meu caro irmão, enquanto o sacrifício de Jesus na cruz é o fundamento de todo perdão e nos liberta radicalmente do pecado no batismo, o sacramento da penitência é um meio amoroso e instituído por Cristo para nos reconciliarmos com Deus e com a Igreja, quando, por nossa liberdade, escolhemos nos afastar dele pelo pecado após o batismo. Deus, em sua onisciência, sabia que seríamos frágeis, mas em seu amor infinito, nos deu a liberdade e também o remédio para as nossas quedas. Ele não deseja o nosso pecado, mas anseia pelo nosso retorno e nos acolhe sempre com misericórdia através deste sacramento. Ou seja, de modo trocando em miúdos aqui, e que foi mais ou menos o que eu tentei explicar na primeira ocasião, que a redenção ela nos lava, ela nos perdoa dos pecados. Mas isso não significa que a gente ainda não possa se condenar. E talvez essa seja a grande fraqueza do discurso protestante. É como se o simples fato de alguém dizer eu aceito Jesus faz com que ela mereça e ganhe o céu. É como se o simples fato de você dizer isso já fizesse com que você se tornasse um santo. Na verdade, o Evangelho é muito claro quando ele diz sobre as obras. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitas vezes no Evangelho, Jesus demonstra isso com relação às obras, né? Quando tem aquela discussão entre São Tiago, né, que a mãe pede para que Jesus o coloque num lugar de destaque no seu reino e tal. Jesus fala sobre as obras, né? O fruto das obras é o que faz com que algo seja verdadeiro. Talvez eu não tenha essa caridade, né, que a inteligência artificial colocou ali na voz do catequista, porque para mim me parece muito malicioso quando alguém tenta criticar algo que foi investigado, estudado durante séculos e séculos, e que a igreja muito sabiamente conservou na sua tradição, na sua doutrina, simplesmente com um
um viés de provocaçãozinha, né? Então, os protestantes têm isso, né? Por terem argumentos tão fracos, tão inconsistentes, sem embasamento, e tentando justificar coisas que na verdade são desleixo, que na verdade são falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de assumir a própria culpa. O que acontece é que eles passam vergonha, né? Então, sempre que alguém consegue ter essa caridade de explicar os conceitos, né, ou os contextos que estão por trás, essas respostas ficam inquestionáveis. Então, um protestante, talvez por ignorância, quando ele pergunta, mas por que que vocês católicos se confessam para um homem? Por que que um homem, assim como eu, tem o poder de perdoar, se eu posso me confessar diretamente para Deus? Você vai ter que perguntar para Deus, porque foi ele quem disse isso, né? Foi ele quem deu autoridade aos apóstolos de perdoarem. E a sucessão apostólica ela acontece até hoje. Como é bonito ver isso, né? Só o catolicismo tem isso. Só a Igreja Católica tem isso. A sucessão. Vamos ter um conclave agora onde o sucessor de Pedro vai assumir a cadeira. E é uma coisa que é ininterrupta. Há 2000 anos. Ininterrupta. Cada sacerdote recebe da mão de um outro sacerdote esse poder que é transmitido. Até Jesus, né? Se a gente for voltar, quem é esse padre? Quem foi que ordenou esse padre? Foi o bispo. Quem foi que sagrou esse bispo? Foi outro bispo. Quem foi que sagrou o outro bispo? Foi outro bispo. E se a gente voltar na árvore genealógica ali da sua sucessão apostólica, a gente vai chegar em um apóstolo que recebeu essa autoridade do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Só a Igreja Católica tem isso. Obrigado. Fiquem com Deus.